Amém, queridos, graça e paz, boa noite. Começando mais um Tempo com Deus, aqui o nosso podcast de toda sexta-feira. Hoje eu estou com alguém especial aqui, nosso senador, né, que tem lutado aí pelas nossas causas, né, aqui do Acre. Não tem sido fácil, mas ele está hoje com a gente aqui. É uma honra receber aqui nosso senador Márcio Bittar, né, um homem que tem sido ali um estandarte ali para o povo acriano, e hoje ele está aqui. Que honra, que honra. Minha. Senador, que honra a gente estar aqui Muito juntos, né? Costumo dizer que Deus tem sempre um propósito quando Ele junta as pessoas. Concordo. Então Deus tem um propósito aqui. Ele vai falar, relatar algumas coisas hoje. A gente vai saber quem é o Márcio, quem é o senador hoje aqui. A gente vai conversar. O tempo é curto, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível aqui para você saber quem é o nosso senador. E está aqui com a gente hoje, senador. Querido, primeiro é um prazer, a honra é toda minha. Muito obrigado, Ronde, pela oportunidade. E de falar um pouco a meu respeito, eu acho que a população ela tem todo o direito. É bom ela saber de onde a pessoa veio, quem ela é, que fé ela professa, porque você tem um representante público, é importante você saber quais são os valores dessa pessoa. Não se trata, nesse caso, de você bisbilhotar a vida de ninguém. É que você, quem está nos assistindo, tem a sua crença. Então, ela precisa saber qual é a crença do político. Esse político, ano que vem, vai pedir voto. Mas o que ele pensa? O que ele defende? Então, eu acho que é normal que as pessoas tenham o direito de conhecer um pouco mais a vida. Não só a proposta, o que está debatendo no Congresso. Claro que isso também. Mas além do dia a dia, do que está debatendo no Congresso e tudo mais, as pessoas têm o direito de conhecer um pouco mais da vida. Se a pessoa trata, dá um exemplo bem assim, grotesco, se a pessoa trata mal a mãe, por exemplo, a esposa, será que ele vai tratar bem quem ele não conhece direito? Né? Então, acho que conhecer a vida do político, a sua origem, o que ele pensa, eu acho que é um direito de todas as pessoas. Sim. Então, é um prazer estar aqui com você, a paz do Senhor também para você. Eu sou casado com uma moça chamada Thaís, com uma mulher chamada Thaís, que é uma evangélica raiz, filha de um pastor, e eu sou um convertido recém, e tudo acontece quando tem que acontecer. Né? Posso contar isso? Pode sim, nós estamos aqui para... Da Assembleia de Deus Madureira, ela era subordinada há uns 20 anos, sei lá, 30, não sei, a Rondônia. Então, aí, lá pelas tantas, chamaram para vir para o Acre o pastor Valdemar. E o pastor Valdemar só pediu uma coisa. E, olha, eu quero ter eu quero desvincular. Eu não quero estar subordinado à Rondônia. E aceitaram. Então, o pastor veio para cá e logo nós fizemos uma amizade. Um pouco mais velho que eu, né? Eu e o Bocalon. Eu e o Bocalon fizemos amizade com o pastor Valdemar. Conheci os filhos dele, o Walter, o outro que foi deputado estadual, acho que 2 vezes, parece. Mas, assim, tinha mais intimidade com o pastor Valdemar e com o Walter, filho dele, que o filho dele era com o pai, igual eu fui com o meu, sabe? Filho agarrado no pai, né? E tal. Eu fui muito agarrado do meu pai. O papai morreu muito cedo, mas eu era agarrado do meu pai e tal. E o pastor Valdemar toda a vida me recebia o Bocalon, e quando era para eu ir embora, ele falava para mim assim: Márcio, você tem que aceitar Jesus. Senão não adianta nada o que você está fazendo, você vai acabar indo para o inferno quando você morrer. E aquilo ali, nós tínhamos intimidade e tal, ele acabou falecendo, o filho dele, o pastor Walter, assumiu o comando, continuamos amigos, etc. e tal, aí o pastor Walter morre num ataque fulminante do coração, novo ainda, moço e tudo, acho que não tinha nem 50 anos de idade e tal. E claro que, conhecendo o pastor Valdemar, que faleceu, junto com o Walter, eu conhecia também a esposa do Walter, que é a Cida, pastora Cida. Então, ela fica viúva e o destino da vida acaba fazendo com que ela assuma como a primeira presidente dessa denominação no mundo. Ela é a primeira mulher, né, a assumir esse posto e tudo mais. Paralelo a isso, eu tenho um amigo meu de adolescência, de Sena Madureira, que era uma vida meio torta. Ele, quando nós nos conhecemos, eu e ele adolescente, eu trabalhava com meu pai e ele que trabalhava com o pai dele, o seu Manuel Henrique. E o seu Manuel Henrique tinha um comércio, e o papai tinha fazenda, e eu trabalhava com meu pai.
Então eu ia para a Sena Madureira, né, tal, que é a Sena Madureira, a minha origem, e ia comprar mercadoria para levar para a fazenda e tal. E ia na loja do seu Manuel Henrique, onde estava lá o Júnior. E fizemos uma amizade desde adolescente. E o Júnior, rapaz, fez concurso, passou na polícia militar, e o Júnior foi meio barra pesada, sabe? Ele andou caminhando aí nos troços meio pesado e tal. Mas a gente nunca deixou de ser amigo, nunca. E aí eu soube que o Júnior havia se convertido, e largou a arma, inclusive, e tal, e continuamos amigos. Virou pastor, sempre da Madureira, Assembleia de Deus Madureira. E foi, uma época, ele foi transferido para Brasileia, ficou lá anos com a esposa dele. E eu, nessa minha vida, sempre ia para Brasileia, encontrava com o Júnior, e tomava café, e jantava, né? Continuou pastoreando e tal. E mesmo ele no Rio Grande do Norte, a gente nunca deixou de ter contato. Eu posto as coisas, ele dá opinião e tal, dá sugestão e tal. Aí, a pastora Cida, a vida é assim, né? É no momento de Deus, não é no teu. Minha esposa evangélica raiz, o pai dela pastor e tal. E, claro, você tem alguém que você ama, isso, eu acho que todo mundo, né, tem alguém que ajuda, que pega na mão, pega no braço, ajuda a levar. Então, no nosso casamento, ela quis que o pastor, que ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Claro, evidente que hoje está comigo em Brasília, trabalhando em Brasília. Ela é bióloga, ela representa o estado do Mato Grosso do Sul, lá em Brasília, na agenda internacional e tudo mais. Você vê como é que as coisas vão conspirando a favor, né? Aí ela quis que o pastor que ela frequentava lá, que é o Henrique, maravilhoso e tal, fizesse nosso casamento. E ele foi, eu conheci. Na verdade, eu já tinha ido com ela quando eu estava lá, às vezes nos domingos, ia lá no culto e tal. Aí o pastor aceitou, foi fazer o nosso casamento. Aí a minha mulher conhece em Rio Branco a Cida, aí parece que eram irmãs siameses. E lá pelas tantas, agora, recentemente, a Thaís me deu uma sugestão de fazer um podcast, o papel do cristão na política. E me sugeriu, e eu meio nervoso, porque eu sou um crente novo, né? Então eu não tenho eu reconheço, eu não tenho dificuldade de ver, de assumir que eu não sei uma coisa, que eu estou aprendendo, eu não tenho dificuldade disso. Papai dizia, meu filho fez, eles vão topar, todos toparam. Inclusive a pastora Cida foi para Brasília, ficou lá na casa, no apartamento funcional, né, com a gente, comigo e com a Thaís. A Damares e o Magno Malta aceitaram na hora e fizemos, né, o podcast e tal. E aí, a pastora Cida, né, que eu já conhecia, parece que nesse reencontro as coisas vão somando, né, e tal. Bom, aí eu vou no culto dela, com a minha esposa e tal, e muito bonito, o ambiente maravilhoso, né, e tal. E daqui a pouco a pastora Cida vai para o púlpito, não sei o quê, e tal, tem uma música e outra. Aí chama o pastor Júnior. Ora, mas Júnior tem um monte de Júnior, né? Tem um monte de Júnior, o filho da gente chama Júnior e tal. O meu amigo Júnior, até onde eu sabia, estava no Rio Grande do Norte. E a gente se falava pelo celular, né? Eu não sabia que ele tinha voltado. Quando eu penso que não, passa na minha frente para ir para o púlpito, para fazer uma oração, o Júnior, meu amigo de Sena Madureira. E eu me levantei na hora, no ímpeto, né? Eu levantei e falei, Júnior, rapaz, estava aí, nos abraçamos, ele acabou se comovendo muito, e ali parece que baixou uma sensação, um espírito em mim, né? E aí eu me converti, um momento bonito, gostoso da minha vida, mas sou um novato, né? E não tenho nenhum problema de reconhecer isso e dizer que estamos dando uns passos. O Iderlei Cordeiro, que eu conheci quando ele tinha uma vida mais ou menos também desregrada. Ele falou aí, ele sempre fala, né? Isso aí. Nós dois fazemos aniversário na mesma data, dia 28 de junho. Dia desse eu estava indo para Portugal, no evento, inclusive, com a ministra Damares, com a senadora Damares. Um evento da direita, conservadora em Portugal. Só que meu aniversário e o dele era no fim de semana, eu antecipei, fui no fim de semana para passar meu aniversário lá com a minha esposa e tal. Aí liguei para o Iderlei lá, pastoreando lá em Paris, né? Aí ele disse assim, rapaz, venha para cá para a gente passar o aniversário junto. Não, eu não gosto da França, não.
Eu tenho o maior preconceito com esse Macron. Esse Macron é muito esquerda. Fica metendo o bedelho aqui na Amazônia, eu não quero, não piso nessa, eu não quero ir não. Ora, o cara, a Notre Dame, no centro de Paris, queimou, ele não conseguiu evitar o fogo no centro de Paris e quer culpar a gente do fogo da Amazônia. Não, né? aí é... É muito palpiteiro e tal. Aí o Idelei falou, não, então eu vou para Lisboa. E o Idelei foi, passamos o aniversário nosso juntos com as nossas esposas, né? E o Idelei também era um incentivador. Enfim, estou muito feliz, estou muito tranquilo, está tudo bem na minha vida, graças a Deus. E muito obrigado por me chamar aqui para essa programação. Muito obrigado. Então a gente está conhecendo uma parte do senador que a gente ainda não vai conhecer quem ele está falando, né? Vai ser uma caminhada, né? Reconhecendo o que precisa, né? Aprender algumas coisas, né? Porque muitas como uma criança, né? Mas, senador, o senhor está aí nessa rodando o Acre aí, né? Conhecendo aí, fazendo novas conexões. Né? O que vem pela frente aí? O que o senhor tem aí? Quais são os projetos aí para esse 2026? Conte um pouco para a gente aí. O Deus já está fazendo milagre, né? Está. Já trouxe você para o lado de cá. É verdade. Então, agora você vai ser agente de Deus. Né? Já era. Amém. Porque Deus usa quem Ele quer. Na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, no ambiente que Ele propõe. Mas Ele trouxe você para o lado de cá e agora você tem mais uma responsabilidade, né? Que é carregar também esse legado, essa graça de Deus. Sim. E eu costumo dizer que sem Deus a gente não consegue fazer nada, né? Concordo. A Bíblia já relata isso, que o homem sem Deus é pobre, nu e miserável. E o senhor, nessa nova etapa da sua vida, vamos dizer assim, quais as suas pretensões, quais os seus sonhos aí, as suas conexões, o que o senhor está planejando aí para esse novo tempo? Onde eu sinto, né, ao longo da minha vida, pelas minhas experiências de vida, como verdadeiramente a última palavra não nos pertence. Eu acho que nós estamos vivendo um outro momento muito delicado no Brasil, e eu tenho convicção de que tem uma guerra também espiritual. Sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Veja bem a todos que estão nos prestigiando, né, com essa audiência, esse novo escândalo agora do INSS, do roubo dos homens e mulheres aposentados, vulneráveis. Esse roubo, esse escândalo de corrupção, ele é de uma crueldade que eu nunca vi. São 40 milhões de aposentados do INSS no Brasil. Essa quadrilha, ela foi buscar dentro desses 40 milhões os mais vulneráveis. Então ele pegou, por exemplo, as mulheres e os homens que têm dificuldade de locomoção, porque quem tem dificuldade de locomoção, como é que vai estar indo no posto do INSS toda hora? Para discutir, o que é isso aqui, que estão descontando e tal. Então, a crueldade chegou a um ponto deles fazerem a seleção. Então, tem aqui duas mulheres no mesmo padrão, vamos dizer, financeiro, familiar. Mas uma está saudável, caminha, a outra é cadeirante, então pega a cadeirante. No caso da Amazônia, quem que são os clientes mais preferenciais? Os de comorbidade no Brasil inteiro. E aqui, por exemplo, nós sabemos que o ribeirinho, o indígena, o colono, projeto de assentamento, que muitas vezes passam meses e meses com os ramais fechados, que ele não tem acesso à cidade. Por quê? Porque essa quadrilha sabe, o que nós também sabemos, que a dificuldade dessas pessoas de ir à cidade é muito grande, é muito caro. Camarada, por exemplo, eu tive em Feijó esse ano, inclusive 2 vezes, no interior, percorrendo rios. Das 2 vezes eu andei 10 horas de voadeira. Tu imagina, é longe pra caramba. E gasolina, muita gasolina. Conseguiu ir lá no Paraná do Ouro? Fui no Paraná do Ouro, que eles chamam de Paranã, né? Então, 5 horas subindo e 5 horas dentro, para encontrar o prefeito com a itinerante de saúde. E depois, inclusive a minha esposa estava, porque coincidiu com o recesso do Congresso, 5 horas descendo o Envira e aí entrando no Jurupari, 5 horas também. Aquelas comunidades, quem ali
depende do aposentadoria, ele não vai todo mês na cidade, porque se ele for todo mês para receber, o dinheiro já ficou no caminho, porque o que ele vai gastar de dias de combustível não compensa. Então ele passa, às vezes, 3, 4 meses para ir à cidade. O que acontece é que muitos já deixam o seu cartão na cidade, com o comércio onde ele compra, que ele confia, ou com algum parente, se ele tiver, e aí vem ali descontado uns R$50, R$60, R$100, a pessoa que pega o benefício não vai saber se o autor, o dono, fez esse desconto, autorizou ou não. Então é uma coisa muito cruel, quer dizer, você tem uma quadrilha que se reúne para roubar R$50, R$100 de um aposentado. Para quem ganha um salário mínimo, R$50, R$100, não é luxo, é comida que faltou na mesa, sim, é um remédio que deixou de comprar. E alguém que está nos assistindo pode pensar o seguinte, mas uma entidade, um sindicato, uma empresa, uma ONG, ela se organizou para roubar R$50. Fez um estudo, né? Pois alguém pode pensar o seguinte, ela se organizou para roubar R$50 de uma pessoa, R$100, alguém pode achar assim, é muito pouco. Uma organização, né, criminosa para roubar R$50 de uma pessoa, R$100, o problema, e aí pode fazer uma conta, é que são 4 milhões de afetados. Então, se você multiplicar, vamos pegar R$50, se você multiplicar R$50 por 4 milhões, você vai chegar a que conta? 200 milhões por mês. Então, pessoas que não tinham nada, estão milionárias. Tem gente que comprou em um ano 20, 40 carros de luxo. Apareceu um vídeo de um desses envolvidos, ele tem uma adega, então a casa, aí lá embaixo é uma adega, é uma outra casa. A adega do cara é um negócio estratosférico. Então, você fazer fortunas, comprar iate, comprar dezenas de carros de luxo, tirando do aposentado do INSS, você tirar de quem ganha um salário mínimo, e você pegar aqueles com mais vulnerabilidade, que têm dificuldade de acesso, eles têm informações, porque claro que eles aliciam pessoas do INSS, do DataPrev e tal, então eles têm informação do nível de comorbidade. Então, pessoas que estão na fila de catarata, por exemplo, ele está sabendo, sim, que aquela pessoa tem dificuldade de ler, porque está ficando... Ou homens que querem fazer a próstata, cirurgia de próstata, que estão esperando na fila. Então, é claro que essas pessoas, está faltando Deus no coração dessas pessoas. Não tem cabimento. Hoje, o ser humano sozinho não dá conta de resolver. Eu tenho pedido mais a Deus, porque eu tenho certeza que só na força do homem não dá para resolver. Veja, o único presidente, eu estou falando, Ronde, com dados. Eu sei, eu estou na CPMI, eu tenho a obrigação de ler, de estudar. O único presidente que combateu a corrupção, e não é só no INSS, não, mas falando de INSS, foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Rapidamente dizendo, até 2018, só tinha quase uma entidade fazendo esse esquema no INSS, a CONTAG, que é uma entidade criada, ligada ao PT. O PT tem 2 entidades, mais ou menos, na área rural, que é o MST e a CONTAG. Só que no mesmo ano de 2018, nós acabamos com o imposto sindical obrigatório. Muitos sindicatos viviam desse dinheiro, e era muito. Então, quando acabou o imposto sindical obrigatório, deu crise de abstinência, igual alcoólatra, igual viciado em droga. Cortou o dinheiro, deu crise de abstinência. Para onde vieram? Muitas dessas entidades, né, vieram para o esquema onde só tinha uma. Ora, num lugar onde só tinha uma, nesse esquema, de uma hora para outra passou a ser 40. Ora, então, aquilo começou a ter uma pressão para explodir. Imagina uma panela de pressão, sabe, 40 entidades ali embaixo, fervendo aquela água, e alguém segurando a tampa. Esse alguém chama-se Jair Messias Bolsonaro. Claro que ele teve a ajuda de homens de bem, também do INSS, da DataPrev,
o INSS que soltava instrução normativa para combater a fraude, mas foram 4 anos do jeito que eu estou contando. Aqui o fogo em alta, para espocar e o governo do Bolsonaro com homens de bem, dos órgãos, de funcionários de carreira e tal, segurando. Quando tomam a eleição do Bolsonaro, que aquela eleição foi tomada, tira a panela, aí explode. E é isso que nós estamos vendo agora. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano do governo do Lula, o que eram 750 milhões dobrou para 1,5 bilhão. O ano passado foi para 3 bilhões e 300 milhões de reais. Só a CONTAG em um ano foram 2,5 bilhões. Enfim, então explodiu o esquema. Agora veja, olha que loucura. Aonde está o homem Bolsonaro? Se ele tivesse roubado essa tampinha, tinham descoberto. Porque ninguém no Brasil foi mais vasculhado, caçado, perseguido do que o Bolsonaro. Se ele tivesse surrupiado essa tampinha, tinham descoberto. Então, o Bolsonaro, de todos os políticos que já passaram na história, ninguém tem mais atestado de idoneidade do que esse homem, porque ninguém foi mais fiscalizado. Bom, este homem que não roubou uma tampinha e que combateu a corrupção, onde é que ele está? Está na cadeia. Vendo a esposa e a filha presas com ele, sendo humilhado. Um pai de família, um homem como nós fomos criados para proteger nossa família, para proteger nossa esposa, para proteger nossos filhos. Nós fomos criados para isso. E como é que o Bolsonaro se sente hoje sem poder proteger a esposa e a filha? Vendo as duas presas com ele, por um crime que ele não cometeu. Todo dia de manhã, a filha e a esposa têm que sair do quarto prontas, não podem ter o que nós temos em casa, todos nós, em um determinado momento do fim de semana, da noite, você se fica mais à vontade, mas não pode, porque no quintal tem polícia. As janelas têm que ficar fechadas o tempo inteiro. A filha e a esposa, quando saem de casa, são revistadas. Quando entram, mesma coisa. Então, aonde está a pessoa, o chefe de família, que combateu a corrupção? Está preso. Aonde estão os que fizeram o crime do mensalão? Soltos. Aonde estão os que fizeram o crime do petrolão? Soltos. Cadê o pessoal da Lava Jato? Que foram pegos, que confessaram, que devolveram o dinheiro roubado? Estão soltos. Muitos estão recebendo até dinheiro de volta. Então, se você não concordar que aí tem obra do mal, que isso também é uma guerra espiritual, amigo. Sim. Então, não dá, e esse esquema, esse sistema, nós não vamos vencer sozinhos. Nós só vamos vencer esse sistema com a intercessão de Deus. No dia do podcast, na hora, né, na noite, eu estava nervoso. Porque, claro, cristão novo, você está nervoso ali, né? Aí eu falei para minha esposa, no dia, eu falei, não, quem vai coordenar é você. Não, mas como? Não, você vai coordenar. Eu vou ficar do teu lado, perto de você ali e tal. E aí, uma hora eu fiz uma pergunta para a Damares e para o Magno Malta e para a pastora, para eles. Se era possível a pessoa ser comunista e cristão. A Damares não deixou nem eu terminar. Ela disse, não, porque não... É uma contradição, né? É uma contradição e tal. Então, nós estamos vivendo um momento onde que eu tenho feito que... eu faço assim, ó, quando eu saio da cama e tal, aí já vou lendo as notícias para me inteirar, e confesso que tem hora que eu digo, mamãe do céu, tá duro, tá difícil, o negócio aqui, como é que nós vamos vencer esse troço? Mas aí, o que eu faço? Bom, eu não posso parar, eu não vou abandonar meu time, e eu não vou me calar, então eu tenho que continuar. Então eu vou fazer a minha parte e peço a Deus. Então eu faço a minha parte. Então você me pergunta, Márcio, vai para onde? Não sei. O que eu sei é que eu tenho que continuar. E eu faço. Eu sou um grãozinho. Então, mas eu tenho que fazer a minha parte e o resto eu entrego nas mãos de Deus. Mas eu tenho certeza que tem uma guerra espiritual metida nisso. O camarada organizar uma quadrilha para roubar velhinho e velhinha do aposentado do INSS. E agora começaram a sair notícias, eu estava lendo hoje, já de vinculação desse esquema com financiamento de campanha de parlamentares
Então, da esquerda. Então, no caso, está tudo enrolado, né? Está tudo atrelado, né? Tá. Nesses últimos dias também tem saído algumas notícias que eles estão falando, né? A esquerda falando, né? Os deputados falando que não faz sentido eles fazerem mais uma candidatura e tal, fazer mais um... Ou seja, eles querem ficar no poder, né? E o que o senhor, que está ali em Brasília, ali, vendo aquele cenário ali, o que o senhor diz sobre esse próximo pleito? Porque vai ser uma guerra. Nós já estamos vivendo uma guerra, né? Onde a mentira reinou e a verdade foi substituída, né, pela mentira. Então, já estamos vivendo aí um tempo difícil, né, ali, onde a direita brasileira, né, não tem, está perdendo a voz, mas é que nem o senhor estava falando, o senhor está fazendo sua parte como outros, né, não estão se calando, estão avançando ali como pode, né? E o senhor, assim, qual a sua estratégia que o senhor tem para esse novo pleito, as pessoas que o senhor está se conectando, né? Já está aqui em Cruzeiro do Sul, já está tendo algumas conversas. Como é que o senhor está se preparando para esse novo pleito aí? Olha, eu faço tudo aquilo que eu posso fazer, né? Nós temos nossas limitações. Eu agora, logo que aconteceu essa prisão do presidente Bolsonaro, eu fui um dos que pedi para visitar, e tem que fazer oficialmente, né? Eu queria que ele soubesse que eu quero vê-lo, né? As horas que o teu amigo está em dificuldade, essas são as horas que você tem que se apresentar. Na hora que o seu amigo está tranquilão, tá de boa, que nem falam aí os jovens, aí não precisa muito de você estar perto dele. Na hora da dificuldade é a hora. Então eu queria que ele soubesse que eu quero vê-lo. Eu quero ir lá dar um abraço nele. E ele sabe. Mas também eu sei que eu posso ficar por fim da fila. Porque o presidente Bolsonaro ele quer conversar muito com o líder do PL na Câmara, com o líder do PL no Senado, com o presidente do PL nacional, que estão hoje em postos chaves, né? Quer conversar com o governador Tarcísio, como conversou semana passada. Então eu não tenho problema de ficar por fim da fila. Eu queria que ele soubesse que o amigo Márcio quer falar com ele, quer dar um abraço nele. E para minha surpresa ontem, eu fiquei comovido, inclusive eu estava em Rodrigues Alves à noite, com a turma aqui, o Edelei, o Marcele, o Romário e tal, na festa da banana, né? E lá eu vi uma notícia nacional que o meu chefe de gabinete me mandou, porque primeiro, de todos os que querem vê-lo, primeiro ele que filtra, né? E depois ele manda aquilo para o Supremo Tribunal Federal para autorizarem ou não. E nessa lista que ele mandou ontem está o meu nome. Então, se Deus permitir, logo, logo eu vou poder ir lá, dar um abraço no presidente Bolsonaro e levar a ele o abraço, o afeto do povo acreano. E eu vou ouvir dele, eu tenho convicção disso, o que eu disse da minha filiação. Da minha filiação, eu senti muita ausência dele, porque a data do dia 22 eu marquei com ele, né? Teve um amigo meu que sugeriu aquela data. Eu digo, beleza, uma boa sugestão. Ainda lá atrás, uns 3 meses, 2 meses atrás, antes do recesso e tal. Eu digo, tá bom, mas eu achei a data legal, dia 22 de agosto, 22 é o número do partido e tal, mas eu vou combinar com o presidente, ver se ele pode e tal, se dá certo com ele. Aí fui com ele, aí quando ele consentiu, concordou com a data, aí eu oficializei. Então, quando eu entrei na filiação, que ele não estava, que é uma data que eu marquei junto com ele, eu senti a ausência dele. E lá na minha fala, eu disse que, de um jeito ou de outro, ele estava presente, né? E que, de qualquer maneira, a minha convicção é de que se eu perguntasse a ele o que é que você quer que a gente faça, ele diria, continue. E eu tenho certeza que eu vou ouvir dele. Então ali você vai atrás do norte. Vou atrás para onde do eu norte. vou? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, sempre né? Direita, E eu tenho certeza que vou ouvir dele, que ele quer que a gente continue. A estratégia geral, o PL priorizará muito nessa eleição do ano que vem a disputa para o Senado. O ano que vem o Brasil vai votar. Todos os votos são importantes para deputado estadual, para deputado federal, para governador, mas tem 2 votos que podem mudar o Brasil, podem romper
com esse ciclo de 7 governos da esquerda. Só o PT está no 5º, mais o PSDB 2, então são só esses 7 governos da esquerda. Então nós podemos, ano que vem, romper esse ciclo, iniciar o ciclo virtuoso no Brasil. E esses 2 votos mais importantes, com todo o respeito que eu tenho ao voto para governador, para deputado estadual e federal, mas os 2 votos muito importantes é o do presidente da República e do Senado da República. Então, eu, por exemplo, quando me perguntam se ainda tem vontade de governar o Acre, ainda tenho. Mas, nesse momento, aonde eu posso ajudar muito o Acre, a Amazônia, o Brasil, com o meu time, com o time da direita, conservador, estando em Brasília, ao lado do presidente Bolsonaro, ao lado do nosso time, da Damares, do Magno Malta, do Nicolas, da Michele, que eu trouxe aqui em Cruzeiro do Sul, que ela se interessou pelas histórias nossas, como é que uma ONG financiada pela Noruega, recebendo dinheiro via Marina, BNDES, entra na justiça para proibir ponte. Quer dizer, nós não podemos fazer ponte, não podemos fazer estrada, que ela se interessou tanto que ela quis vir aqui. A viagem dela era só para Rio Branco, e ela quis vir aqui, e claro que eu aproveitei a oportunidade. A Damares está vindo agora dia 17, o Nicolas vem no começo do ano que vem, já veio aqui na campanha porque eu quero sempre envolver o meu time, para o meu time ver que a Amazônia não pode continuar assim. Nós precisamos libertar o povo da Amazônia. Nessa equação desses ambientalistas, entre aspas, o ser humano não faz parte. Você vê que agora vai ter a COP, mas na conta da Marina, o ser humano não está nessa equação. É a árvore, é o bicho, o passarinho, sim, tudo bem, mas o ser humano tem que estar nessa conta. Hoje ele está afastado, nós somos homens e mulheres. O Acre, a Amazônia, tem 40% da população da Amazônia tem insegurança alimentar. Não tem cabimento você viver numa região riquíssima em minério, a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva de terra agriculturável do planeta, as maiores reservas minerais do mundo e a população passando fome, índio matando rato para comer, gente revirando lata de lixo, buscando resto de comida. Você vai para o Jordão, como eu fui há 2 meses, 3 meses, minha esposa inclusive estava, foi no recesso. A gasolina estava R$13, o bujão de gás a R$300, 1 quilo de arroz a 10, de feijão a 18. Barco grande não ia mais. Eu atravessei o rio Tarauacá, a água ia no tornozelo. Ia só barco pequeno, 5 dias de viagem. E aí não pode ter estrada. Passagem de avião custando R$1.500 para ir, 1.500. Quem que pode fazer isso? Aí não pode fazer uma estrada. Então, essas leis que proíbem o pai e mãe de família de prosperar, elas estão erradas, elas precisam mudar. Então, aonde é que eu me acoplo nesse projeto nacional? Primeiro, nós temos em comum a pauta conservadora, a pauta cristã, que comungamos no mundo, né? Tem a pauta econômica também que comungamos, mas também tem a pauta da Amazônia. Então, meu papel, a minha tarefa é colocar a pauta da Amazônia também no centro do nosso time. E nós estamos conseguindo fazer isso. O Bocalon e eu, quando nós dizíamos há 30 anos que o que estavam fazendo com a Amazônia ia dar errado, que a Marina estava errada, entrava no ouvido e saía do outro. Então, as pessoas tinham uma ideia de que essas ONGs que vivem aqui na Amazônia eram todas pessoas voluntárias, bem intencionadas e que elas estavam de fato preocupadas com o meio ambiente. Hoje elas sabem que não é verdade. A última coisa que quem financia essas ONGs está interessada é em meio ambiente. O que financia essas ONGs é interesse econômico. É a Noruega, que vive de petróleo e gás e não quer concorrente. É o Canadá, que vende potássio para o Brasil e não quer que o Brasil explore potássio. Né? Então, eu acho que a minha tarefa é essa. E aí, não tem eleição fácil para mim. Eu estou numa parceria com o Gladson. O Gladson, candidato ao Senado, uma vaga é dele. E eu aprendi com meu pai, meu filho, você nunca imagina que vai ser tudo fácil, não. Você imagina que a parada é difícil, e mesmo que você, imaginando um cenário de muita dificuldade, você se prepara para esse cenário e se porventura não for tão difícil
quanto você imaginou, melhor para você. Agora, não se prepara para um cenário fácil e, de repente, é mais difícil, você é pego no contrapé. Então, eu penso, Gladson, candidato, uma vaga é dele. Portanto, só tem uma vaga. Né? Então, meus concorrentes são todos eles maduros, já tiveram mandatos, ou têm mandato. Você pega um Jorge Viana, já governou Rio Branco, já governou o Estado, é o candidato do Lula, é o candidato do governo federal, enfim, não é um iniciante, já foi senador. Então, eu tenho respeito, eu não concordo, mas eu tenho respeito por todos os outros. Então, não tem eleição fácil, mas eu procuro fazer tudo aquilo que eu acho que devo fazer, e aí é com o eleitor e a vontade de Deus também, né? Sim. Às vezes a gente faz tudo certinho e por alguma razão que a gente não tem poder para saber, Deus diz assim, não está na hora. Né? E outra hora, por exemplo, em 2002, eu acho que eu fiz tudo certinho, mas não ganhei para Senado. E aconteceram problemas externos, que não dependeu de mim, e apareceu o primeiro, eu venci, o segundo, no quinto eu caí. E eu saí da campanha de 2002 convencido que se eu tivesse vencido o quinto obstáculo, aparecia o sexto, porque não era para ganhar. Não era para ganhar. 16 anos depois, 2018, aí eu errei. Aí não foram os outros, fui eu que errei. E ganhei. Então, coisas que aconteceram fora do meu controle, conspiraram a meu favor. Então, eu errei, mas houveram coisas que trabalharam a meu favor. Então, por isso que eu te falei no começo, eu sei, pela minha vida, que a última palavra verdadeiramente não é tua. A gente faz o que a gente acha que tem que fazer. A Bíblia já fala, né? Que a última palavra sai da boca de Deus, né? Então, às vezes, o homem pode fazer planos, mas a última palavra sai da boca de Deus. E eu sei disso na minha vida. Então, eu estou fazendo tudo que eu acho que devo fazer e eu sei que acima de mim tem um poder superior. Tomara que eu esteja em sintonia. Vamos ver. A gente já está quase no finalzinho e eu quero que o senhor fale, né? Finalizando aqui, fale aqui para os nossos ouvintes aqui, o seu plano de trabalho, onde o senhor vai. O senhor falou já que está ligado, está esperando aí um norte que vai sair ali do presidente Bolsonaro, já tem umas estratégias, mas assim, o que o senhor poderia falar para as pessoas, o que elas deveriam esperar do senhor, o que elas devem esperar do senhor nesse próximo pleito, se acaso o senhor tenha sucesso. Sucesso, não é isso? Quando você vai se aproximando de uma eleição, e você tendo um mandato, é hora de prestar conta. Então, eu acho que eu fiz um mandato que trouxe resultados para o Estado do Acre. No governo do presidente Bolsonaro, quando eu percebi, um amigo meu disse, olha, presta atenção que você pode ser o relator do orçamento. Aí eu escutei aquilo, estava lá no meio de um monte de gente, aí depois eu chamei ele no particular, no comecinho, em fevereiro de 2020, começo do segundo ano do Bolsonaro, e meu também, e desse amigo também, e falei, me diz uma coisa, por que você me disse aquilo? Não, Márcio, porque pensa assim, tal, então você tem chance. Aí eu pensei naquilo, fui para casa e tal, e disse, rapaz, é verdade, eu tenho chance de ser relator do orçamento. Aí eu agarrei a chance, porque eu sabia que aquilo seria uma grande oportunidade para o meu Estado. E aí eu agarrei da minha 17 milhões de reais, o resto são o dinheiro que o governador conseguiu emprestado. Recentemente nós inauguramos o ramal da variante lá de Chapuri. Se você for, vamos inaugurar esse ano a ponte da Sibéria em Chapuri, que é uma promessa de 60 anos. Fizemos também em parceria a ponte de Sena Madureira, ligando o primeiro com o segundo distrito, também é uma promessa antiga. A orla de Brasileia está sendo feita. A orla de Tarauacá vai começar, ainda fruto de emenda minha, da época eu fui relator do orçamento. O Gladys está tocando uma emenda minha de 126 milhões para recuperar as estaduais. E, além disso, para fazer uma nova estrada, que é a que liga Bujari a Porto Acre, lá no triângulo, vai ficar um triângulo, né? Rio Branco,
Sim. Porto Acre, Bujari, tudo asfaltado. Você vai em Rio Branco, tem um viaduto da ABB que é o dobro do viaduto primeiro do Acre, feito pelo Bocalon, que é uma emenda minha com contrapartida com o prefeito Bocalon. Uma parceria minha com o Bocalon, que é meu amigo, está fazendo o novo mercado Elias Massu, derrubou o velho, estava sujo, estava podre, barata, rato e tal. Estamos destruindo, estamos construindo um novo, vai ter até estacionamento coberto. Ali eu entrei com uma emenda de 20 milhões, e o Bocalon com 10 milhões da prefeitura. Esse ano ele ainda licita um outro viaduto para começar lá no outro florestal. O Gladson licitou ainda esse ano, começo do ano, mais de 112 milhões de reais ainda de emenda minha. Nós demos a ordem de serviço para a primeira fase do novo mini-anel de Rio Branco, que é uma emenda minha, o DERAC está executando. Semana que vem ele dá a ordem de serviço para a empresa que ganhou para fazer 60 pontes de concreto, no valor de 50 milhões de reais, também uma emenda minha. Essa não era nem relator do orçamento, foi o último recurso extraordinário que eu consegui no governo do presidente Bolsonaro no dia 31 de dezembro de 2022, último dia do governo do presidente. E agora, quinta-feira da semana que vem, o Gladson dá a ordem de serviço e a outra obra desses 112 milhões, são 25 milhões, que é o viaduto lá da corrente. Então eu acho, e outras, você vai para Taumatugo, por exemplo. Taumatugo, a passarela sobre o Rio Amônia, também é uma emenda minha. Era de 5 milhões, depois coloquei mais 3, são 8 milhões, e que vai resolver um problemão em Taumatugo, que as pessoas, o aeroporto fica do lado do Rio Amônia e a sede do município do outro lado. E o barranco é terrível. As pessoas para passar ali com doença, pessoas de idade, é um sofrimento. Até morrer, gente já morreu. Então vai ter a passarela na largura de um carrinho, de uma maca, né, para poder levar uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Enfim, vai para Manso Lima, a prefeitura nova, novo prédio, é uma emenda minha. Até o asfalto em frente à prefeitura também é uma emenda minha. Porto Volta foram 4 milhões e pouco de pavimentação. Enfim, então eu acho que este mandato, eu busquei trazer resultados para o nosso estado. Na área da saúde, você vai em Rio Branco, por exemplo, tem 10 vans odontológicas com emenda minha, que atende pessoas de baixa renda. São 30, 40 mil pessoas que não têm dinheiro para ir pagar um consultório médico particular. Então, 30, 40 mil pessoas, as vans vão nas periferias, na área rural. O Santa Juliana, não, a Fundação Hospitalar, ela começou um trabalho de operação de pessoas que estavam em fila de espera. Mais de 7 mil pessoas foram atendidas, operaram catarata, operaram próstata. Então, 7 mil pessoas saíram da fila num programa da Fundação Hospitalar que foi tocado por uma emenda minha. Depois o governador pegou 10 milhões do Detran, que é uma autarquia, também colocou lá dentro e tal. Enfim, então eu acho que o mandato tem sido positivo para o Acre. No outro mandato, o que eu desejo? Eu desejo que, se o meu time ganhar a eleição nacional, nós estamos prontos para fazer as mudanças que a Amazônia precisa para que a população tenha o direito de prosperar. Nós temos um flagelo no Acre. Milhares de jovens desempregados, na flor da idade, sem ter o que fazer. E a gente sabe e tem que admitir que esse jovem, ele bate numa porta, a porta está fechada. Ele bate na outra porta, fechada. Para onde ele vai, ele não encontra saída. Aí, muitas vezes, a porta que se abre para ele é a do tráfico. Você tem aqui 2 países que fazem divisa com o Acre, que são os 3 maiores produtores de cocaína do mundo, e precisam de mão de obra. Então, quando o Estado não oferece alternativa para os jovens, as portas estão fechadas para ele prosperar na vida, muitas vezes a porta que abre é do narcotráfico. Aí você tem uma tragédia, desemprego alarmante e também violência. E isso, a raiz disso é uma região que está proibida de prosperar. Sim. Se um pai, uma mãe de família, ele por leis impostas de cima para baixo, ele está proibido de prosperar, ele com a sua família, essas leis estão erradas. Então elas têm que serem mudadas. O que eu espero, se Deus, em primeiro lugar, e o povo acreano me der a reeleição,
com a eleição do presidente da República nosso, ou o Bolsonaro, ou quem ele abençoar, o meu time, isso eu garanto, está pronto para fazer as mudanças que a Amazônia precisa, para que o nosso povo também tenha o direito de prosperar na vida, é o que eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Márcio, nosso senador, nosso tempo acabou. E eu quero lhe agradecer por ter passado aqui, falado sobre esses assuntos que é muito importante, né, para a nossa região, né, para o nosso Acre, nosso Brasil, ter pessoas como você, né, que pensa dessa forma. Então foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado. E eu quero mais uma vez aqui lhe agradecer pela honra de receber o senhor aqui, né? O Derlei, que foi canal de bênção aí, ok? O nosso sonoplasta, o Andrews, que está aí com a gente aí. Obrigado, Andrews. E a gente vai ficando por aqui, gente. Obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente aí. Na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui com outro convidado. Vai ser maravilha nossa conversa aqui no nosso podcast. Tá bem? Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Tenha uma noite abençoada. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus.